NR32, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Então, hoje nós vamos falar dessa NR, que é muito importante para os profissionais de segurança do trabalho, engenheiros, técnicos em segurança, operadores das áreas operacionais de forma geral, e também os profissionais administrativos e pessoas que trabalham também aí dentro da área da saúde. Então, quando nós falamos da segurança dentro da área da saúde, o que mudou de fato com relação a quando foi implementada aí, né, a NR32, com relação a essa que a gente chama de gestão integrada de riscos. Hoje, nós temos que falar da NR32, ela tem que estar integrada com o PGR, de acordo com a NR1. Então, a NR32, ela exige aí que cada identificação de perigos e também avaliação dos riscos biológicos e químicos tem que fazer parte integrante do programa de gerenciamento de riscos. Ou seja, o PGR ele já vai englobar o risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. E tem essa ênfase, né, quando se fala da NR32, dessa integração. Então, o PGR é um documento que tem que estar detalhado. E, de fato, nós estamos aí na NR número 32, nessa sequência de normas, e a gente sempre fala, basicamente, em quase todas as normas do PGR. Ou seja, ele tem que conter aí a identificação dos riscos biológicos dentro da área da saúde, quais os riscos biológicos mais prováveis que podem acontecer, bem como, né, ele tem que considerar as fontes de exposição, quais são as vias de transmissão, a questão da patogenicidade e também os dados epidemiológicos. Ou seja, a empresa ela tem que ter esse histórico dentro da organização, dentro da área da saúde. Então, quando nós falamos do PGR, junto com o NR32, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, ele vai ter que contemplar o reconhecimento da avaliação desses riscos biológicos de doença, o número de pessoas grandes todos os dias, atendimento com a gente todos os dias, a proximidade dessas pessoas todos os dias. Então, quando nós falamos da questão da definição da probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, micro-organismos, cultura de células, parasitas, toxinas, entre outros riscos biológicos, a gente tem que ver qual que é a probabilidade dessa exposição. Qual que, de fato, é a exposição daquele profissional da saúde? Outra questão importante, quais que são as medidas de proteção que a empresa tem? Tem que ser adotadas essas medidas a partir aí do resultado da avaliação dos riscos no PGR. Então, quando nós falamos de medidas de proteção, são os controles preventivos, aquilo que vai fazer com que eu consiga colocar uma barreira relacionada ao risco biológico. Uma questão muito importante, o profissional da área da saúde, ele vai trabalhar muito com as mãos e braços, né, que são os membros superiores, ou seja, tem que ter essa questão da higienização das mãos, com a cultura muito forte. Lavatório, ele tem que ser exclusivo, com água corrente, tem que ter ali o sabonete líquido, toalha descartável e lixeira sem contato manual. Quando a gente vai nos hospitais, nas clínicas, isso é muito difícil a gente não ver uma clínica que atenda essa questão da higienização das mãos, a disponibilidade aí do lavatório, com sabonete, com toalha, etc. Então, o uso de luvas não vai substituir a lavagem das mãos, ou seja, o profissional ele tem que ser, de fato, educado a utilizar luvas e, mesmo assim, ele fazer a lavagem das mãos. Tem que ter um treinamento específico para isso. A questão das vestimentas também, o uso obrigatório de vestimenta adequada, né, vedado deixar o local com EPIs, ou seja, a pessoa está num local onde tem que utilizar o equipamento de proteção individual, ela não pode sair daquele local com os EPIs, ela tem que retirar. Né, higienização de áreas críticas, isso também é responsabilidade da empresa, deixar essas medidas aí disponíveis. Então, algumas regras de ouro, quando se fala da NR32, né, o que fazer e o que é vedado. Então, algumas vedações quanto à NR32, as proibições. Utilizar pias de trabalho para fins diversos. Não pode acontecer.
né? Fumar, utilizar, por exemplo, adornos e manusear lentes de contato, consumir alimentos e bebidas aí no posto de trabalho, não pode acontecer. Acaba que a pessoa que trabalha, às vezes, em plantões aí, acaba acostumando muito com o risco biológico, ela não tem ali mais a questão forte ali daquela conscientização de início ali de atividade, acaba acostumando, e aí pode querer guardar alimentos em locais não destinados, usar calçados abertos, por isso que tem que ter a biossegurança muito forte dentro desses locais. Tem que ter as placas de sinalização, treinamentos contínuos. Com relação, por exemplo, aos perfurocortantes, é vedado reencape e desconexão manual de agulhas. Isso tem que ser muito forte nos treinamentos operacionais. Os trabalhadores, eles de fato são responsáveis por descarga dos coletores e também utilizar os coletores apropriados para cada tipo de resíduo. E o empregador tem a obrigação de implementar um plano de prevenção de riscos com materiais perfurocortantes. Ou seja, desde o manuseio ao descarte, à destinação final, tem que ter uma gestão adequada. Uma outra questão muito importante é a questão da comunicação. Comunicar imediatamente qualquer acidente que acontecer com possível exposição a agentes biológicos. Isso a empresa tem que ter ferramentas, treinamentos para as pessoas entenderem que é obrigatória a comunicação imediata. Além da questão dos riscos biológicos, quando se fala de trabalho na área da saúde, os riscos químicos também, identificação e controle. Eu tenho que ter dentro do meu inventário do PGR, um inventário de todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com a indicação de risco de segurança e saúde do trabalhador. Então, a empresa ela tem que ter esse inventário com todos os produtos químicos. Quando vai entrar um produto novo, ter aprovação, tem que ter um comitê que vai aprovar esse produto químico, de fato. A questão da rotulagem também, manter a rotulagem do fabricante na embalagem original, não ter ali, né, o que nós chamamos, né, de você segregar esses produtos. Tá? Além disso, recipientes manipulados, fracionados, devem ser identificados, ou seja, se eu pego um produto de uma embalagem original e fraciono ele, vou pôr numa embalagem menor, eu tenho que identificar com o nome do produto e composição, a concentração, a data de envase, né, da validade, o nome do responsável pela manipulação. Então, essa questão da identificação é muito importante. Tem que ter ali também o que nós chamamos de ficha descritiva. Os produtos com riscos, eles devem ter ali a ficha descritiva com as informações sobre riscos, medidas de proteção e também procedimentos de emergência. Então, a ficha de segurança, a famosa FDS, laboratórios, locais onde eu manuseio produtos químicos de fato, eu tenho que ter essa ficha mostrando o que eu vou fazer se eu tiver contato com esse produto químico, se tiver um princípio de incêndio com esse produto, se tiver um acidente, quais as medidas que eu devo tomar. E a questão do local da manipulação. Quando nós falamos também do local da manipulação, tem que ser um local destinado aí com sinalização, uma exaustão adequada, chuveiros lava-óleos, onde manuseia produto químico é obrigado a ter esses chuveiros lava-óleos, que tem que ser acionados, higienizados também, né? Imediatamente, semanalmente tem que fazer essa higienização desses chuveiros. E além da questão do biológico, dos produtos químicos, a questão da capacitação e saúde do trabalhador. Ou seja, todo risco, né, que tem dentro do ambiente de trabalho, eu tenho a questão da condição de risco, que eu tenho que ter os controles preventivos, as empresas têm que, de fato, dar condições seguras para as pessoas fazerem ali as suas atividades. E também eu tenho a questão do comportamento, das decisões que o colaborador vai tomar. Eu sempre falo dessa questão das decisões. É muito importante a gente pensar nisso. Então, quando nós falamos da capacitação, deve ser ali assegurada pelo trabalhador, pelo empregador, que o trabalhador faça essa capacitação antes do início das atividades de forma continuada. Então, a pessoa não pode entrar sem uma integração de segurança, sem um treinamento determinado específico. Né? Sempre que houver mudança de condições de trabalho, eu tenho que fazer as reciclagens. O conteúdo da capacitação, dados sobre os riscos potenciais, as medidas de controle que eu tenho que ter,
as normas de higiene, de segurança, o uso de EPI, EPC, quais que eu tenho que utilizar, e medidas caso aconteça algum tipo de acidente. Uma questão também que trata aí da questão é o programa de vacinação, tá? O fornecimento gratuito da imunização ativa obrigatória contra tétano, difteria, nome difícil, hepatite B e outros conforme aí, outras vacinações, conforme o programa de controle médico e saúde ocupacional. Então, quando se fala, por exemplo, da recusa de vacinação, o trabalhador ele tem que ser informado dos riscos por falta da recusa, se ele não quiser tomar a vacina. E ele deve guardar ali um documento comprobatório que foi informado o trabalhador que se recusou ali a tomar a vacina. Muito comum na época do Covid, teve muitas pessoas que se recusaram a tomar a vacina. Então, a empresa ela tem que fazer esse documento, né, para o colaborador estar ciente dos riscos que ele corre ao não tomar a vacina. Ok? Os equipamentos de proteção individual tem que ter ali, né, a relação do CEAS de todos os EPIs. E, de fato, para você colocar na ficha de EPI do trabalhador, para você controlar a validade desses EPIs também através do CA. Então, quando nós falamos, por exemplo, da NR32, é um compromisso de todos. Ou seja, para o profissional de segurança, a NR32, ele tem que saber fazer uma gestão de riscos robustas e integrada aí com o PGE e PCMSO, seguir o plano de ação, com foco principalmente quando nós falamos de quê? Da prevenção e o controle detalhado de riscos biológicos e químicos. Focar nos biológicos e químicos, que é os maiores riscos que tem dentro da área da saúde. Então, quando a gente fala do operacional, do administrativo, a segurança ela é construída nas ações diárias. Então, quando se fala de área hospitalar, de profissionais da saúde, a questão da parte de higiene, do uso dos equipamentos de proteção individual, das vestimentas, dos compromissos aí dos procedimentos operacionais, da boa gestão dos produtos químicos, além do cumprimento de vedações, comunicação imediata de incidentes. Ou seja, aconteceu algum incidente, contato com perfuro cortante, tem que ser relatado imediatamente. Então, a NR32, ela é a base para um ambiente de trabalho seguro e saudável em serviço de saúde. Tem que seguir à risca essa norma. Porque assim a gente sabe que tem que ter a prevenção, é a melhor ferramenta. Então, a revisão e implementação aí das rotinas de trabalho é muito importante. Estar com as pessoas ali nas suas decisões diárias para fazer cumprir a CNR, que é muito importante para os profissionais da saúde. Ok?